O passo que a fé deu. Ana segurava o exame com as mãos trêmulas. As letras pareciam dançar diante dos seus olhos cansados: esclerose múltipla, progressão acelerada. O médico havia sido claro: embora gentis, senhora Ana, a doença está avançando rápido. Em poucos meses, a senhora pode perder a mobilidade das pernas. Precisamos começar o tratamento imediato, mas... O Amazon ecoava em sua mente como um sino funesto. O tratamento era caro. Muito caro. E o salário de professora de escola pública, somado às despesas da casa e dos 2 filhos adolescentes, não daria conta. Não dessa vez. Ela dobrou o papel com cuidado, como se assim pudesse dobrar também o peso daquele diagnóstico. Olhou pela janela da pequena sala de sua casa em Perus, bairro simples de São Paulo. O céu estava cinza, igual ao seu coração. Como vou dizer aos meninos, pensou. Daniel, de 17 anos, sonhava em fazer engenharia. Laura, de 14, ainda acreditava que a mãe era invencível. E agora? Ana não era de chorar fácil. Sempre havia sido forte, daquelas mulheres que seguiam em frente mesmo quando a vida apertava. Mas naquela noite, sentada à mesa da cozinha, com o chazinho de boldo esfriando entre as mãos, as lágrimas escorreram sem permissão. Foi então que ouviu a voz da vizinha, Dona Maria. Ana, minha filha, você tá aí. Ouviu um barulho. Ana enxugou o rosto às pressas. Tô aqui, Dona Maria. Só tava pensando na vida. A senhora, uma mulher baixinha de cabelos brancos sempre presos em um coque, entrou com um prato de bolinho de chuva. Peguei uns pra você. E olha, não é hora de ficar sozinha com esses pensamentos não. Você precisa de ajuda, minha filha. Ana suspirou. Ajudar como, Dona Maria? Nem os médicos estão podendo me ajudar direito. A vizinha sentou-se à sua frente, com um olhar firme. Medico cura, mas Deus sarar. Você já foi numa igreja, Ana? Igreja? Ana franziu a testa. Eu ia quando era pequena, com minha avó. Mas faz tanto tempo. Tem uma aqui perto, a Congregação Cristã. Eles não têm banda, não tem show, não. É tudo simples, como Jesus ensinou. Mas lá, eles oram. E Deus ouve. Eu já vi coisa que nem te conto. Ana olhou para os bolinhos, depois para a vizinha. Não tinha mais nada a perder. No domingo seguinte, Ana entrou na pequena congregação da Congregação Cristã no Brasil com um nó na garganta. O prédio era simples, sem luxo, paredes brancas, bancos de madeira envernizada, um púlpito modesto. Os irmãos e irmãs estavam sentados em silêncio, homens de um lado, mulheres de outro, todos vestidos com recato, as mulheres com saias abaixo dos joelhos, os homens de camisa social. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes que, juntas, entoavam um hino suave e solene. Asterisco ó. Que amigo nós temos em Jesus! Tão cheio de amor e terno favor, asterisco. Ana sentou-se no fundo, desconfortável. Não sabia os hinos, não conhecia ninguém. Mas havia algo naquele lugar, uma paz que ela não sentia há anos. Quando o ancião, um homem de rosto sereno e barba grisalha, subiu ao púlpito para dirigir a reunião, Ana sentiu os olhos ardendo novamente. Irmãos, hoje é um dia de gratidão. Deus tem sido bom conosco. Vamos orar pelos que estão passando por provações, pelos enfermos, pelos que buscam a Jesus com fé. E então, como se soubessem de sua presença, vários olhares se voltaram para ela. Não com curiosidade, mas com uma compaixão que a fez baixar a cabeça. Uma irmã ao seu lado, de nome Clara, estendeu-lhe um lenço branco. Se quiser chorar, chore, irmã. Aqui ninguém julga. Deus está ouvindo. E Ana chorou. Chorou como não chorava há anos. As semanas passaram, e Ana começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Aprendeu os hinos, ouviu os sermões simples mas profundos sobre a fé, a humildade, a confiança em Deus. Os irmãos a acolheram sem perguntar muito, apenas orando por ela. Em uma quarta-feira à noite, depois da Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram partilhados em memória de Cristo, o ancião chamou os enfermos à frente. Quem aqui precisa de um milagre? Venha.
Deus não mudou. Ele ainda opera. Ana hesitou. Mas Clara segurou sua mão. Vem, irmã. A fé é como um músculo. Se não usar, não fortalece. Ela se levantou, trêmula, e foi até a frente. O ancião impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma voz firme, mas serena. Pai Celestial, nós te pedimos pela nossa irmã Ana. Tu conheces seu coração, suas dores. Se for da tua vontade, restaura seu corpo, como restauraste o coxo na Porta Formosa. Em nome de Jesus. Os irmãos ao redor repetiram, em nome de Jesus. Ana sentiu algo estranho, não uma cura instantânea, mas uma certeza profunda de que não estava sozinha. Na semana seguinte, durante o culto dominical, algo inesperado aconteceu. Enquanto cantavam o hino à Glória a Cristo Jesus, um irmão que era manco, todos na congregação conheciam sua história, ele havia chegado arrastando os pés há meses, de repente se levantou. Sem muletas. Sem ajuda. E começou a correr. Não era uma corrida elegante, mas eram passos firmes, decididos. A congregação inteira se calou, depois explodiu em lágrimas e louvores. Glória a Deus! Gritou alguém. É um milagre. Disse outro. Ana, que estava sentada próximo à porta, sentiu algo arder dentro dela. Se Deus pode fazer isso por ele. Naquela noite, em casa, ela orou como nunca havia orado. Não com palavras bonitas, mas com o coração quebrado. Senhor, eu não sei se mereço. Mas se o Senhor quiser, me cura. Não pela minha força, mas pela tua glória. E se não for assim, me dá forças para agir. No consultório, 3 meses depois, o médico olhou os novos exames com espanto. Ana, isso não faz sentido. A progressão parou. Na verdade, há sinais de melhora. Como se a doença estivesse regredindo. Ela sorriu, serena. Doutor, eu só fiz uma coisa diferente. O quê? Alguma medicação alternativa? Não. Comecei a orar. O médico balançou a cabeça, incrédulo, mas não discutiu. Para a medicina, era inexplicável. Para Ana, era a mão de Deus. No batismo nas águas, algumas semanas depois, Ana mergulhou na piscina da congregação com lágrimas de gratidão. Quando emergiu, sentiu como se tivesse nascido de novo. Não apenas no corpo, mas na alma. Hoje, Ana ainda frequenta a congregação cristã no Brasil. Não como uma mulher curada que se esqueceu da dor, mas como uma serva que sabe o valor de cada passo. Ela ajuda na escola dominical, visita os enfermos e, quando perguntam como tudo mudou, ela responde com um sorriso. Aprendi que a fé não é esperar que Deus faça tudo por nós. É confiar que Ele está conosco, mesmo quando o caminho parece impossível. Às vezes, o milagre não é só sarar. É ter forças para andar. E então, ela canta. Junto com os irmãos, sem instrumentos, apenas vozes unidas. Asterisco a fé, esperança e amor. Levam a alma ao Senhor, asterisco. Ana nunca imaginou que sua história inspiraria tantas pessoas. Mas foi justamente o que aconteceu. Um domingo, depois do culto, uma jovem chamada Marisa se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Segurava um exame médico amassado na mão. Irmã Ana, eu não sei mais o que fazer, confessou, com a voz trêmula. Os médicos disseram que meu filho de 5 anos tem uma doença rara. Não há cura, só tratamentos que vão deixá-lo fraco e doente pelo resto da vida. Ana reconheceu aquele desespero. Lembrou-se das noites em que chorava sozinha, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo com ela. Mas agora, olhando para Marisa, não viu uma mãe desesperada, viu uma irmã que precisava de uma mão para se apegar. Vamos orar juntas, disse Ana, puxando-a para um canto tranquilo da igreja. Deus não nos promete um caminho sem dor, mas Ele promete não nos deixar sozinhos. Elas se ajoelharam ali mesmo, entre os bancos de madeira polidos pelo tempo. Ana orou com a mesma fé que um dia a sustentou, não pedindo um milagre imediato, mas pedindo forças para Marisa e para o pequeno Lucas. Pedindo que, mesmo no vale, elas sentissem a presença de Deus. Nos dias seguintes, Ana começou a visitar a casa de Marisa.
Levava sopa, lia histórias para Lucas e, acima de tudo, ouvia. Não dava respostas prontas, mas compartilhava sua própria jornada. Falava do dia em que pensou que nunca mais andaria, do medo que sentiu, mas também da paz que invadiu seu coração quando entrou na igreja pela primeira vez e sentiu que, daquele lugar simples, com irmãos cantando sem instrumentos, emanava uma força que o mundo não podia explicar. Uma tarde, enquanto Ana ajudava Lucas a desenhar, o menino olhou para ela com aqueles olhinhos brilhantes e perguntou: Tia Ana, por que a senhora anda devagar? Ela sorriu e se ajoelhou na altura dele. Porque cada passo que eu dou, Lucas, é uma vitória. Deus me ensinou que a gente não precisa correr para chegar onde Ele quer. Às vezes, é andando devagar que a gente vê as coisas mais bonitas. Lucas pensou um pouco e, com a sinceridade das crianças, disse: Então eu também vou andar devagar. Assim eu vejo as flores no caminho. Ana abraçou o menino, e naquele momento, sentiu algo se mexer dentro dela. Não era só emoção, era como se Deus estivesse sussurrando: Você está vendo? Sua dor não foi em vão. Semanas depois, durante um culto de oração, Marisa se levantou com Lucas no colo. Seu rosto não estava mais marcado pela angústia, mas por uma paz que só quem já passou pelo fogo conhece. Irmãos, disse, com a voz firme apesar das lágrimas, os médicos fizeram novos exames. A doença do Lucas está em remissão. Eles não entendem, dizem que é raro, quase impossível. Mas nós sabemos, não é? A congregação irrompeu em louvores. Não eram gritos de euforia, mas um canto suave, profundo, daqueles que nascem quando o coração reconhece a mão de Deus. Ana, no meio da multidão, fechou os olhos e agradeceu. Não pelo milagre em si, embora fosse maravilhoso, mas porque Deus havia usado sua história quebrada para trazer esperança a outra família. Anos se passaram. Ana continuou servindo na igreja, agora com uma bengala que mais parecia um cetro de honra do que um apoio. Lucas cresceu, saudável, e se tornou um dos jovens mais dedicados da congregação. Marisa, que antes mal conseguia cantar sem chorar, agora liderava as mulheres em oração com uma voz cheia de convicção. Certa vez, um visitante novo, cético, perguntou a Ana: Como a senhora tem tanta certeza de que foi Deus quem a curou? Poderia ser a medicina, o tempo, a sorte. Ana sorriu, como quem guarda um segredo precioso. Poderia ser, não é? Mas eu sei que não foi. Porque Deus não só sarou meu corpo, Ele sarou meu coração. Me ensinou a viver com gratidão, mesmo quando a dor não passa. Me deu uma família nesta igreja que nunca me deixou cair. E, acima de tudo, me mostrou que os maiores milagres não são os que a gente vê, mas os que a gente vive. Ela olhou ao redor, para os irmãos cantando, para as crianças correndo nos corredores, para os idosos que, como ela, carregavam suas marcas com dignidade. O milagre não é só não sentir dor. É sentir a presença dele, mesmo quando a dor está aqui. É isso que me faz levantar toda manhã. Não porque a vida ficou fácil, mas porque ele tornou ela boa. E isso, meu irmão, ninguém no mundo pode explicar. Só quem vive. O irmão que ouvia Ana, um jovem chamado Rafael, sentiu algo se mexer dentro dele. Não eram só as palavras dela, mas a maneira como seus olhos brilhavam ao falar de Deus, como se ele estivesse ali, bem ao lado deles, escutando cada sílaba. Rafael tinha chegado à igreja arrastado pela mãe, depois de anos longe, cheio de dúvidas e uma amargura que pesava como pedra no peito. Deus não muda nada, ele pensava. Mas agora, ouvindo aquela mulher que deveria estar quebrada pela vida, mas falava com uma força que nem os mais jovens tinham, algo nele começou a rachar. E se for só a fé dela que a sustenta? Rafael perguntou, mais para si mesmo do que para Ana. Às vezes a gente quer tanto acreditar que inventa coisas. Ana não se ofendeu. Ela apenas sorriu, como quem já tinha ouvido aquela pergunta 1000 vezes e, mesmo assim, respondia com paciência. Eu também pensei isso. Por anos. Até o dia que minha neta, a Clara, nasceu. Ela veio com um problema no coração, os médicos disseram que precisaria de cirurgia ainda bebê. Eu orei, claro, mas confesso, no fundo, eu tremia. Por que e se Deus não ouvisse? E se dessa vez o milagre não viesse? Ela fez uma pausa, como se estivesse revivendo aquele momento.
Na véspera da cirurgia, a médica ligou. Disse que tinha revisado os exames e o problema tinha sumido. Simplesmente não estava mais lá. Os médicos não tinham explicação. Mas eu tinha. Porque naquela noite, enquanto eu chorava no meu quarto, uma irmã desta igreja veio me visitar. Não falamos quase nada. Ela só segurou minha mão e orou. E eu senti, não é figura de fala, Rafael, eu senti uma paz tão grande que não tinha como ser só imaginação. Rafael engoliu em seco. Ele conhecia histórias assim, mas sempre as ouvia de longe, como lendas. Agora, era diferente. Era uma mulher de carne e osso, com rugas no rosto e mãos calejadas de tanto trabalhar, contando algo que tinha vivido. E a Clara? Ele perguntou, a voz mais baixa. Está aí? Ana apontou para uma menina de tranças correndo entre as cadeiras, rindo enquanto brincava de esconde-esconde com outras crianças. Hoje ela tem 8 anos. Nunca precisou de nenhuma cirurgia. E toda vez que olho para ela, lembro, Deus não nos promete uma vida sem dor, mas Ele nos promete que nunca estaremos sozinhos nela. Nesse momento, o culto chegou ao fim, e os irmãos começaram a se cumprimentar. Ana se levantou com um pouco de dificuldade, mas sem pressa. Antes de se afastar, ela tocou no braço de Rafael. Você não precisa acreditar em mim. Mas se quiser, pode vir na próxima quarta-feira. Tem um culto de oração aqui, só para quem está com o coração pesado. Não prometo que você vai sair de lá com todas as respostas. Mas prometo uma coisa, você não vai sair o mesmo. Rafael ficou parado, observando Ana se juntar à família, abraçando a neta, conversando com os irmãos. Não havia nada de espetacular ali. Só uma mulher comum, em uma igreja comum, num dia comum. Mas, de repente, ele entendeu, era justamente nisso que estava o milagre. Não em luzes ou vozes do céu, mas na vida que persistia, na fé que não desistia, na mão estendida quando tudo parecia perdido. E, pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu uma centelha de algo que não era ceticismo. Era esperança. Pequena, frágil, mas real. Como uma semente que, mesmo debaixo da terra, sabe que um dia vai ver o sol. Rafael voltou para casa naquela noite com um peso diferente no peito. Não era a angústia de antes, aquela que o deixava acordado até tarde, revirando na cama como se pudesse fugir dos próprios pensamentos. Era algo mais quente, como se tivesse guardado no bolso uma brasinha que ainda não se apagava. Ele não sabia explicar, mas não conseguia tirar Ana da cabeça. Aquela mulher que tinha perdido tudo e, mesmo assim, sorria ao abraçar a neta. Que falava de Deus não como uma teoria, mas como alguém que ela tinha encontrado no meio dos escombros da própria vida. No dia seguinte, enquanto tomava café, seus olhos caíram sobre o convite que Ana havia lhe dado, dobrado ao lado do prato. Culto de oração para corações pesados, lia-se em letras simples. Rafael segurou o papel entre os dedos, sentindo o cheiro leve de tinta de impressora barata. Não era nada sofisticado. Não havia promessas de cura instantânea ou soluções mágicas. Só um convite para estar ali, com outras pessoas que, como ele, carregavam fardos que ninguém via. Ele quase jogou o papel fora. Quase. Mas então se lembrou do jeito como Ana tinha olhado para ele, sem piedade, sem julgamento, só com uma compreensão que parecia dizer, eu também já estive onde você está. E isso, por algum motivo, foi o que o fez guardar o convite no bolso. À noite, Rafael se viu dirigindo até a igreja. Não sabia bem por quê. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse aquela centelha teimosa que não o deixava em paz. O estacionamento estava quase cheio, mas não havia alarde. Só pessoas entrando silenciosamente, algumas sozinhas, outras acompanhadas, todas com um ar de quem estava ali porque não tinha mais para onde ir. Dentro do templo, as luzes estavam mais baixas que de costume, criando uma atmosfera de recolhimento. Não havia música alta nem pregador gritando. Só irmãos orando em voz baixa, uns pelos outros, como se estivessem conversando com um amigo muito próximo. Rafael sentou-se num banco dos fundos, as mãos apertando o convite amassado. Não sabia orar. Não sabia nem por onde começar. Mas ali, ouvindo aquelas vozes sinceras, ele sentiu algo se mexer dentro dele.
Foi então que um irmão se aproximou, um homem de cabelos grisalhos e um sorriso tranquilo. Não perguntou nada. Só estendeu a mão e disse: Irmão, podemos orar por você? Rafael hesitou. Quase recusou. Mas quando olhou nos olhos daquele homem, viu a mesma coisa que tinha visto em Ana, uma paz que não fazia sentido, uma certeza que não vinha das circunstâncias. Ele assentiu. O irmão colocou a mão em seu ombro e começou a falar com Deus como se estivesse contando um segredo para um pai. Não eram palavras bonitas ou poéticas. Era só um homem pedindo ajuda para outro. E, de repente, Rafael sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. Como se, pela primeira vez em anos, ele não precisasse carregar tudo sozinho. Quando o culto terminou, Rafael não tinha recebido nenhuma visão. Nenhum anjo havia descido do céu. Mas algo dentro dele tinha mudado. Era como se uma porta que ele nem sabia que existia tivesse sido aberta só um pouquinho, deixando entrar uma luz que não vinha de fora, mas de dentro. Nos dias que seguiram, ele começou a frequentar a igreja não por obrigação, mas por necessidade. Não porque tudo na sua vida tinha se resolvido longe disso, mas porque, pela primeira vez, ele não se sentia mais sozinho na luta. Os irmãos não lhe prometeram que tudo ficaria fácil. Só lhe deram uma coisa: esperança. E, para Rafael, isso já era um milagre. Um dia, enquanto ajudava a organizar as cadeiras depois de um culto, ele viu Ana entrando com a neta no colo. A menina, que antes mal sorria, agora ria alto, apertando o rosto da avó com suas mãozinhas. Ana olhou para Rafael e sorriu, como se soubesse exatamente o que ele estava pensando. Deus não tira o peso, ela disse baixinho, enquanto passava por ele. Ele só nos dá ombros para carregar junto. E Rafael entendeu. O milagre não era a ausência de problemas. Era a presença de Deus no meio deles. Era a igreja não como um prédio, mas como uma família. Era a fé que não explicava tudo, mas que segurava a mão enquanto ele caminhava no escuro. E, pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou que, no final, tudo ficaria bem. Não porque as coisas mudariam magicamente, mas porque ele não estaria mais sozinho. E isso, para ele, era mais do que suficiente. O milagre completo. Rafael olhou ao redor e viu, pela primeira vez, o que sempre esteve ali, mãos estendidas. A senhora que levava sopa para os doentes, o jovem que ensinava crianças a ler, o velho que rezava em silêncio pelos que nem sabia o nome. Todos, de alguma forma, carregavam juntos o que a vida lhes dera. Não era um milagre de luzes ou vozes do céu, era um milagre de terra, de gente comum fazendo o extraordinário ao se importar. Aquela noite, ao voltar para casa, Rafael encontrou uma carta debaixo da porta. Era de Ana. Obrigado por segurar minha mão quando eu pensei que ia cair, escreveu ela. Agora eu sei que Deus não nos poupa das tempestades, mas nos dá barcos e remadores. Dentro do envelope, havia uma foto, a neta dela, sorrindo, com os braços abertos para o mundo. Anos depois, quando perguntavam a Rafael sobre o dia em que tudo mudou, ele não falava de um momento exato. Falava de uma escolha, há de acreditar que, mesmo quando o caminho dói, há alguém ao lado. Que a fé não é a certeza de que o sofrimento vai acabar, mas a convicção de que não vamos enfrentá-lo sozinhos. Lição: o verdadeiro milagre não é a ausência de dor, mas a presença de amor que nos faz mais fortes do que ela. E às vezes, basta uma mão estendida para lembrarmos que, no fim, juntos é como tudo fica bem.